e bem-vindos à terceira EcoTalks em parceria com a ProSur. Hoje vamos falar da personalização da experiência do cliente com a inteligência artificial, nomeadamente na área dos alarmes inteligentes. O meu nome é Chiqués Laxmidas, sou o diretor adjunto do ECA, é um prazer estar aqui a moderar esta conversa. É um tema muito atual, bastante complexo e multidimensional, portanto, felizmente temos aqui três convidados que nos vão ajudar a navegar os diferentes aspectos. Passo a apresentar. Mais próximo de mim, Rogério Canhoto, professor universitário. Miguel Trindade Rocha, partner da Stinmay, presidente executivo do OPCR, e João Carlos Carvalho, diretor de marketing da ProSur Alarms. Bem-vindos, obrigado por estarem aqui. A ideia é termos uma conversa fluida, temos com cerca de 45 minutos, vamos fazer isto por rondas. Eu começo já por uma pergunta para o Miguel, para nos ajudar a enquadrar o que estamos a falar aqui. Na sua visão, qual é o papel da inteligência artificial nesta área da resposta às ameaças, na detecção e resposta às ameaças? A inteligência artificial, como é sabido, tem estado, antes de mais, ser utilizada quase do lado da ameaça. E, portanto, é oportuno também começarmos a utilizá-la para combater essa ameaça e defender esses objetivos. E que há aqui um equilíbrio logo inicial, que é o tema da privacidade. E como é que se usa essa inteligência artificial, garantindo ao mesmo tempo que são cumpridas algumas práticas indispensáveis para garantir temas de privacidade. Agora, é algo que veio e que está, de facto, a lançar uma série de desafios. Eu digo que um dos grandes desafios é perceber o que é que estamos a utilizar de facto quando falamos de inteligência artificial. É que tipo de algoritmos e quem é que está por trás desse algoritmo. Ou seja, a maior parte das pessoas não tem conhecimentos técnicos para saber quais são os graus de segurança da inteligência artificial que está a utilizar. Portanto, eu diria que vai partir muito de confiar em quem disponibiliza essa inteligência artificial, porque não temos conhecimento que permita saber. Então, usamos só o front-end e a aplicação. Nós sabemos o que é que está por trás, que backdoors é que existem, que tipo de informação é que conseguem aceder, o que é que está a ser recolhido, o que é que está a ser explorado. Eu diria que esse é um dos primeiros grandes desafios, é que o consumidor tenha confiança para poder utilizar. E a confiança tem que ser através de quem é que presta esse serviço e que tipo de tecnologia, que tipo de ferramentas é que são disponibilizadas, porque isso é um bocadinho como qualquer outro tipo de sistemas informáticos. Quem não tem conhecimento técnico dificilmente conseguirá saber a risco é que está exposto. Não são fazem as melhores práticas, usam antivírus, mudam o password, não partilham, mas no fundo são melhores práticas que não permitem ir muito mais longe se não tiverem de facto esses conhecimentos técnicos. Eu diria que esse é um dos grandes primeiros desafios, é de facto saber o que é que estamos a utilizar com base na confiança de quem o predispõe. Depois também a parte da literacia de quem vai utilizar esse tipo de ferramenta, que tipo de cuidados é que tem que ter para não facilitar e não, no fundo, estar a proteger por um lado, mas a abrir a porta a determinados tipos de intrusões ou invasões por outro lado. Eh, Depois é também, quer dizer, a quantidade massiva de inteligência artificial está muito baseado naquilo que a própria inteligência artificial vai recolhendo e vai trabalhando, no fundo, Tá. os dados que vão existindo e que vão sendo. E isto às vezes é um bocadinho aquela comparação entre aquelas aplicações para a reserva de um restaurante, em que todos nós vamos ao restaurante, damos a nota, olha, de 0 a 10, este achamos que é 6 e aquele que é 7, que no fundo vale o que vale. É o que a opinião pública diz. Se calhar o guia Michelin, que tem inspectores preparados, que conhecem, capacitados para avaliar comunidades de padrões rigorosos, dá outra credibilidade que uma aplicação que todos nós utilizamos. Mas de facto a verdade é que elas são todas utilizadas e se calhar no dia a dia é muito mais utilizada as aplicações normais que usamos do que isso. Depois há uma vantagem, nos permite, estamos mas onde não conhecemos, olha, nem vamos almoçar ou a jantar, por outro lado também corremos o risco daquilo ter 5, Está a ser mas influenciado. está a ser influenciado, e depois qual é o número de pessoas que estão de facto a votar naquele? Somos 5 a dizer que vale 5 ou são 1000 a dizer que vale 5? Isso é um bocadinho diferente, mas claro, na prática não estamos a ver. Eu diria que nesta questão da segurança, antes de mais é ter essa percepção do que é que estamos a pôr na segurança. Num ambiente securitário, eu tenho que, antes de mais, abdicar de alguma liberdade, se calhar. E, portanto, qual é o equilíbrio, onde é que nós devemos chegar entre o que é a liberdade, o que é a segurança, o que é a privacidade, o que é o direito ao anonimato ou não anonimato. Portanto, há uma série de Coisas variáveis dos dados. que hoje em dia temos que explorar, e quando se fala de dados, os nossos dados hoje em dia não há privacidade, os meus dados, por mais cuidado que tenha,
desde a morada, basta ser administrador de uma empresa, vai-se ao beneficiário efetivo, vai-se à certidão do registro comercial, está lá a nossa morada, do cônjuge, dos sócios todos. O bilhete de identidade também já aparece, não sei como, já sou contactado para me fazerem contratos, onde já tenho o meu cartão de cidadão, já tenho o meu telemóvel. Portanto, hoje em dia já é muito difícil Proteger mesmo. proteger. Com as abas diretivas e tal. Rogério, isto tem uma ligação aqui com o que o Miguel estava a dizer. Sei que tem muito interesse na questão da personalização da inteligência artificial, que combate alguns destes problemas de ter tão genérico, não é? Especialmente no processo comercial e de gestão, que é a sua área. Como é que isto pode ter impactos na área da segurança? Como é que podemos utilizar a personalização desta ferramenta nesta área sensível de proteção? É uma excelente pergunta, até porque aquilo que acabámos de ouvir, ao fim e ao cabo, a informação está muito disponível, e a inteligência artificial vive de informação. Ou seja, a inteligência artificial não teria tanto impacto e tanta capacidade de intervenção ou de alteração dos nossos modelos de negócio se não tivesse informação. E portanto, esta informação, Miguel estava a comentar, de estar disponível sobre os nossos dados pessoais, sobre o nosso comportamento, sobre aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós sabemos, é a matéria-prima para fazer com que estes algoritmos se tornem cada vez mais potentes e mais precisos. Quando transportamos isso para esta componente de personalização, de gestão comercial, se nós quisermos, temos aqui vários territórios em que podemos trabalhar. Um deles, claramente, é quando um cliente liga, não é? Para saber ou mais informações, ou está preocupado com alguma coisa e quer saber, aliás, por causa deste tema da securização, nós hoje em dia, com a inteligência artificial, conseguimos fazer scripts de atendimento personalizados. Uma das coisas que nós tínhamos aqui há uns anos atrás, em que estas ferramentas não estavam tão disseminadas, é que o gestor de marketing ou o gestor comercial preparava um script com base na sua experiência. Hoje em dia nós conseguimos preparar esse script com base na aprendizagem que foi feita com todos os outros clientes que já ligaram anteriormente. Então eu consigo saber que um determinado cliente que faz um determinado tipo de abordagem, um determinado tipo de pergunta, se eu lhe responder de determinado tipo de forma, aumenta a probabilidade dele se converter em cliente, ou em melhorar o seu serviço, ou em comprar mais algum serviço. Esta é uma das vertentes, que é nós termos personalização no script de atendimento com base no quê? Em toda a informação que foi recolhida e processada. Pode ser um inbound e no outbound. Nas duas vertentes. No inbound ainda mais fácil. No inbound, hoje em dia, existe aquilo que nós chamamos de chatbots vocais. Ou seja, nós podemos preparar, com base mais uma vez em 5, 10, 15, 20 anos de respostas típicas a clientes, que os clientes mais ou menos têm mais ou menos as mesmas necessidades neste setor, não é? Claro que evoluem ao longo do tempo. Mas há aqui um processo de aprendizagem da própria organização. Pode registar essas perguntas, essas respostas ao longo do tempo e depois, com a inteligência artificial, processá-las e preparar um chatbot vocal para responder às perguntas mais básicas, obviamente. E aí há setores que estão a fazer isto. Eu carrego, esse tipo de coisas, como é que... Ou e há algum tipo de... São coisas muito básicas que, se calhar, um ser humano utilizado para aquela função, economicamente é pouco interessante, não é? Então, esse tipo de funções podem ser processadas por estes chatbots vocais. Quem está a fazer isso muito bem, por exemplo, o setor financeiro, o setor segurador, e respondem. E há de tal maneira, é engraçado, há até histórias que no outro dia, numa conferência, deu para perceber isso. Alguns destes operadores até reduzem a qualidade do chatbot vocal para ter uma voz mais robótica, para que o indivíduo que está do outro lado perceba que, afinal, aquele é um robô, não é um ser humano. Esta é uma das... Exatamente, que é mesmo uma máquina que está a responder. Porque as pessoas achavam que o nível de qualidade a que nós estamos hoje em dia é tão forte, as pessoas acham que estão mesmo a falar com um ser humano. Eu já fiz os testes e é mesmo. Exato, é engano, exatamente. E mais uma vez nós temos que prever esta situação e proteger ao fim e ao cabo quem está do lado de lá, porque nós convém informar, isto é uma máquina, isto não é um indivíduo que está deste lado. Podemos trabalhar também noutra vertente, destes chatbots vocais ou destes interfaces vocais. Se eu lá em casa tenho equipamentos como a Alexa que digo, Alexa, acenda as luzes, ou fecha as luzes, ou tranca a porta, ou abre a porta, podemos também ter este tipo de equipamentos com esta interface vocal. Em vez de ter a chavinha que ativa ou carrega no botão, podemos ter uma interface muito mais natural com estes equipamentos e, mais uma vez, a inteligência artificial com o comportamento, exatamente. Ou seja, eu tenho uma rotina diária, já sabemos que eu saio de casa a uma determinada hora, volto a casa a outra determinada hora, ou que a certa altura a empregada entra e é preciso desativar os sistemas, ou sei lá, situações que no nosso dia-a-dia decorrem que os sistemas de proteção ou os sistemas de alarme podem ser úteis, mas há uma rotina, há um comportamento. E eu posso pedir, olha, vou sair de casa, ativa o alarme, em vez de eu ter que carregar o que quer que seja. Sim, ou certeza que já... Isso. Ou para desativar, ou até mesmo de utilização, por exemplo. Ou até mesmo para o meu dia-a-dia, que é, olha, agora isto parece não estar a funcionar bem, diz-me lá, está a funcionar bem, não está a funcionar bem, ou foi só impressão minha? E o sistema por si fazer um autodiagnóstico e responder-me em linguagem natural. Que eu acho que é o grande próximo passo, é nós deixarmos de trabalhar com interfaces físicos, não é? Com chavezinhas e com isto e com aquilo,
para termos interfaces focais, que são virtuais, efetivamente, mas a inteligência artificial dá um patamar de Com mobilidade também, não é? Com Exatamente. telemóveis, etc. isso, as nossas apps a poderem nos acompanhar para onde quer que seja. Que já existem, não é? Hoje em dia já consigo ativar e desativar o meu telemóvel com a app, o meu sistema de alarme com a app, Claro. mas a lógica é que sejam interfaces focais que facilitam muito mais a compreensão. Pronto, João, estamos aqui a falar destes sistemas todos e sei que o João quer falar. Estamos a falar sobre alarmes inteligentes. Quais são as tendências e inovações que estão a tornar estes alarmes, que já são inteligentes, ainda mais inteligentes, incluindo com esta ferramenta da AI? Eu diria que é assim, os alarmes inteligentes não é uma imposição do negócio, vem da necessidade das pessoas, que as pessoas é que são inteligentes e sentem essa necessidade. Como o Miguel estava aqui a comentar, até me fez bem pensar um pouco. Nós ali no final dos anos 90, pela conveniência, cedemos à tentação de passar os nossos dados todos, não é? A conveniência era de tal forma grande que nós não pensámos na componente da segurança. E deu o que deu, não é? Hoje temos 5 ou 6 empresas a nível mundial que sabem mais sobre a nossa vida em algumas vertentes do que nós próprios, que não temos a noção pela espuma dos dias, não é? O que está a acontecer agora, neste momento, e os alarmes não fogem a essa tendência, é as pessoas querem serviços inteligentes, querem-nos em modo self-service, tipicamente neste momento é o smartphone. Como estava a dizer o Rogério, pode ser por interface de voz ou por conveniência pode não ser necessária a voz, pode ser o texto, pode ser até por imagem, um conjunto de coisas. E como é que nós temos estado a ver a evolução desse mercado? Estamos a ver em diferentes tipos de inteligência que podem ser aplicados no dia a dia das pessoas. Há a inteligência que vai continuar a ser inteligência que todos nós queremos, que são os oráculos. Eu, quando quiser saber sobre a cotação da bolsa, não vou perguntar à Prosegur Alarmes, não é? Vou ter uma ligação numa blockchain qualquer para um oráculo, que neste caso será a Bolsa de Lisboa, de Nova Iorque, ou o que seja, que me vai responder. Se eu tiver um problema de saúde, provavelmente vou-me ligar a organizações reconhecidas no setor da saúde, e vai haver inteligências generalistas que vão fazer estas ligações todas de acordo com um conjunto de protocolos. Quando falamos de segurança, estamos a dizer que vamos ter que invariavelmente trabalhar num ecossistema que seja reliable e que terá que ser fechado, e dentro desse limite e dentro dessas fronteiras em que garante ao cliente que tudo aquilo que é feito é por própria demanda do cliente. O que é que eu quero dizer com isto? Se o cliente quiser mudar dados sobre a minha conta, pessoas têm acesso à minha conta, o tipo de reporting que eu faço sobre um dado tipo de ambiente, isso tudo é gerido por mim. Até os próprios dados que a empresa trabalha serão ou não guardados, e isso já temos legislação como a RGPD, não é? De acordo com as minhas necessidades. E eventualmente teremos depois gateways que levarão isso para cold storage nosso, não é? Em que não estará ligado às redes e eu vou guardar esses dados todos e depois, se eu os quiser monetizar, Praticamente. utilizarei-os como para quem der mais. E aí será a minha aversão ao risco que decidirá o que é que eu quero fazer. Nós, dentro do ecossistema da segurança, o que é que temos estado a fazer? Tudo o que tem a ver com a app e a desmaterialização do alarme, desde há 7 anos para cá, é uma evidência. Tem uma equipa dedicada para analisar essa inovação? Optámos por não cair nessa tentação da solução fácil e não ter ecossistemas, sem estar aqui a mencionar nenhuma das grandes empresas de software a nível mundial, de cair dentro do seu próprio ecossistema. Portanto, criámos o nosso ecossistema, levou-nos mais tempo, porque temos que interoperar com diferentes tipos de equipamentos, não é? E, portanto, é uma questão de evolução. Portanto, vamos criando as nossas próprias bibliotecas e construindo a nossa app. E a nossa app tem por base um conjunto de ações inteligentes, não é? Para vocês terem uma ideia, nós hoje com o nosso alarme podemos identificar e fazer reconhecimento inteligente de pessoas que entram dentro de um espaço. Pode ser a nossa empresa ou a nossa casa. Obviamente a nossa casa tem um conjunto de regras que é mais gerível por nós. Se for a nossa empresa, há regras que são regras partilhadas e consensuais por todos, não é? Dentro da nossa casa podemos estabelecer sub-regras. Podemos querer reconhecer pessoas da família, podemos querer reconhecer animais, podemos querer reconhecer eventos climáticos, ok?
E nós podemos pensar assim, qual é o interesse que as empresas têm em evangelizar nesta componente? O interesse das empresas, primeiro, é a satisfação do cliente, porque se o cliente quer ver se os filhos chegaram a casa depois da escola e se entraram sozinhos ou entraram acompanhados, que pode ser de forma forçada, infelizmente acontece. Deixa de ser um sistema de alarme, mas mais um sistema digamos, de informação, de monitorização de movimentos. Em que o cliente cria as suas próprias regras, os seus próprios dashboards para acesso à informação, as suas próprias rotinas. Se o meu filho está a aproximar de casa, eu posso querer que ele encontre já a porta aberta. Posso querer que a temperatura no interior da Uma smart casa house. seja de 20. É o componente Smart House, Ou essencialmente. seja, todos os devices que existem dentro de uma casa são potencialmente todos geridos. E aí entra a componente da segurança, não é? Porque cada device pode ser um single point of failure, não é? E para que isso não aconteça, nós temos que confiar no ecossistema que está a ser gerido com a minha coparticipação, não é? E quando eu digo com a minha coparticipação, é eu, enquanto cliente, é que decido esses eventos que acontecem no interior da minha casa ou da minha empresa, que triggers é que fazem disparar, não é? Sou eu que defino essas sequências. Sou eu que defino, por exemplo, se o cão está a ladrar, se isso tem interesse para mim ou não tem interesse para mim. Sou eu que decido que se houve um choro de um bebê, estamos a falar de situações simples, que se conseguem pura e simplesmente criar enquanto cenário dentro da app, por exemplo, da Prosegur Alarmes e de outros fabricantes, ok? E tudo isto leva a um conjunto de eventos que têm impacto na minha vida pessoal, que me podem fazer querer interromper uma reunião e ligar para casa para saber sobre qualquer coisa que está. Posso estar a 5.000 km de casa e o meu cão está a ladrar e supostamente o meu vizinho devia estar lá e levar comida ao cão, e eu até posso acalmar o cão e ligar à câmara que tem bidirecionalidade de voz e falar com o meu cão. Eu estou a dar este exemplo, alguns destes exemplos às vezes fazem as pessoas sorrir, mas se em vez de um cão falarmos num sénior, uma pessoa sénior que está em casa e que está sozinha, portanto, o mundo de aplicações é grande, a interoperabilidade entre equipamentos que suportam as aplicações é grande, e estes ecossistemas têm que ser muito, só expressão como o Miguel diz. De repente é giro a gente ter a conveniência, mas abdicar da nossa segurança é muito, muito, muito complexo. Já lá vamos à segurança da segurança, para dizer. Voltamos um bocadinho à gestão, Rogério. Voltou à questão da personalização da AI. Já falámos um bocadinho da utilidade desta ferramenta no atendimento ao cliente, mas os clientes saltam às vezes, por mais satisfeitos ou menos, saltam de uns para o outro, chamado churn. Como é que esta personalização pode ajudar nesse aspecto de diminuir o churn, de uma forma, e ou recuperar desse churn de recapacitar essa lista de clientes? Eu acho que, bem, percebes, este tipo de serviços é claramente um daqueles serviços que tem uma regularidade do contacto, não é? O João estava a comentar isto mesmo, pagamos uma mensalidade para ter um determinado serviço, é um service, e existem vários negócios as a service. Tudo que são negócios as a service, software as a service, security as a service, o que quer que seja que hoje em dia é um destes modelos de negócio, são altamente impactados pela utilização de inteligência artificial na identificação de comportamentos. Porque a inteligência artificial o que nos permite, efetivamente, é perceber que comportamentos é que existem e a alteração desses comportamentos. Quando estamos a falar de churn, ou seja, os clientes estão fidelizados ou mais fidelizados ou menos fidelizados, eles começam em determinados momentos a ter comportamentos desviantes. Isto é possível perceber que um determinado cliente alterou o seu comportamento e que isso indicia que ele muito provavelmente daqui a 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, Vai saltar. vai procurar ou desliga ou vai procurar a concorrência. E este, para várias indústrias, e esta de certeza que é a mesma coisa, é um momento fantástico para ser proativos. Agora, a inteligência artificial tem uma vantagem extraordinária nesta componente, que é consegue processar milhares, milhões de vezes mais capacidade do que o ser humano, por muito competente que esse ser humano seja, neste tipo de informação. Então o que é Dar possível essa fazer? alerta proativamente. Exatamente, ou seja, o que acontece é possível identificar primeiro os comportamentos desviantes, ou seja, é olhar para os clientes que já saíram, que já saltaram de ser clientes para outra concorrente, ou que desligaram efetivamente o serviço, e ver quais foram os comportamentos que ele teve nos 3, 6, 9 meses, 1 ano. E dizer, olha, o cliente começou a ter este comportamento, a probabilidade dele sair é elevada. E há várias indústrias a fazerem isso. A indústria de software faz isso, a indústria de telecomunicações faz isso, e é possível a indústria da segurança fazer isso. E o que é que permite? Quando estes comportamentos se identificam,
é possível imediatamente fazer um trigger, como o João dizia, ao trigger do cliente e ao trigger comercial, que é atuar proativamente naquele cliente com uma oferta específica a propor alguma coisa. Não há problema. Isso, o que é que se está a passar? Claro que o Big Brother is watching you é uma realidade, o Miguel estava a comentar isso mesmo. Portanto, nós temos que transmitir também esta confiança, esta segurança. Não é dizer, olha, eu ando a analisar o seu comportamento nos vão ser os 9 meses e você no final do dia vai saltar. Não, esse é aquele bom senso do interface entre o homem e a máquina que tem que trabalhar em conjunto. Mas que isto é uma oportunidade única para, por um lado, reduzir o churn, ou seja, identificar os comportamentos, perceber o que é que se passa com aqueles clientes e trabalhar proativamente para eles não se irem embora, para eles continuarem fidelizados. O João tocou num ponto-chave que é se ele está satisfeito ou não. No final do dia o cliente tem que estar satisfeito, se não estiver satisfeito com o serviço é um tema. E depois o trade-off do value for money, que é ele paga aquilo que precisa ou aquilo que quer pagar para o serviço que tem, para a conveniência que tem, para o conforto que tem, sim ou não. E estes equilíbrios são muito tenues, porque o indivíduo muda os seus componentes, ou porque aumentou a família, ou porque diminuiu a família, os filhos foram estudar para fora, eles já não sentem tanta necessidade de ter isto. O João dizia, o meu filho adolescente está a chegar a casa e eu quero ter um controle um bocadinho mais condicionado do que está a passar, mas se ele já for adulto a trabalhar por conta dele, já não precisa tanto disso. Isto são comportamentos que se alteram. Então é preciso trabalhar, Está para o trabalho. por exemplo. Portanto, esses comportamentos fazem com que a inteligência artificial possa servir como uma ferramenta adicional a quem tem a componente operacional. Por exemplo, comentava-se aqui o tema de ver quem é que entra em casa e eu poder definir triggers para cada um desses comportamentos. Essa é uma das outras áreas em que a inteligência artificial está a trabalhar muito, que é trabalhar o processamento de imagem para identificar as pessoas. E se nós juntarmos agora a nova onda que está a acontecer nesta inteligência artificial mais democratizada, que são os agentes, eu posso até, em vez de estar a ligar ao indivíduo que subscreveu o serviço de alarmística, posso atuar, se houver uma intervenção ou se houver alguém que está a invadir a minha casa, disparar imediatamente uma chamada para a polícia, ao mesmo tempo que está a chamar para mim e dizer, olha, tens uma intervenção, mas eu já liguei para a polícia. Portanto, esta proatividade da inteligência artificial, quer na gestão comercial, quer mesmo na gestão operacional, leva ao patamar da qualidade do serviço e da conveniência e do conforto para outro nível. Se estivermos a 5 mil km de distância, eu quero saber que está tudo resolvido e alguém está a organizar o tema. Não. Talvez está a pagar pelo serviço. Claro. O value for money vem daí, porque às vezes o que se paga, o valor daquilo que se paga pode ser muito superior, não é? João, aqui estamos a falar de sistemas, são sistemas, são equipamentos também. Como é que a inteligência artificial, por exemplo, vos ajuda? Estamos a falar no comportamento das pessoas e depois do relacionamento com as máquinas. São máquinas que têm inteligência artificial dentro. Como é que vocês veem, por exemplo, a importância do feedback que as máquinas e os sistemas nos podem dar para melhorar o próprio comportamento, o próprio funcionamento do sistema? Muito, muito importante. E diria mesmo que estamos a viver também um período, isto agora até quase já soa a clichê tentar dizer que está a viver um PEP historicamente muito, muito interessante, mas Mas é verdade. é mesmo verdade. É mesmo verdade. Por exemplo, estamos a falar de uma questão quase que se pode ser entendida ao nível das operações numa empresa, não é? Uma eficiência financeira de poder interagir com uma máquina e tirar a maior rentabilidade dessa máquina. E eu acho que pela primeira vez, enquanto eu trabalhando no mundo corporate, vejo um alinhamento completo entre a vontade do cliente e a vontade da empresa. Okay? Aquilo que os americanos chamam de double banger, não é? Porque neste momento eu acho que todos os clientes querem que as empresas com quem interagem tenham inteligência artificial. Querem que ela seja segura e querem que ela aporte valor e que no final do dia até possa diminuir os custos, ou pelo menos não fazer subir os custos pelo serviço que é prestado. Não é? E isso abre as portas a que as empresas investam em IA. Um exemplo muito básico para perceber onde é que eu quero chegar. Um dos maiores problemas que existe para quem gere uma empresa como a ProSegura Lanos são os falsos eventos. Não é? Nós geramos mais de 1 milhão de eventos por ano. E os falsos eventos podem ser por múltiplas razões. Uma janela que se abre com o vento. Uma janela, uma cortina, um mau manuseamento em casa. Ou seja, os pontos de falha podem ser enormes. Um exemplo que vem logo à memória, por exemplo, são as massas de calor, por exemplo. O sol a deslocar-se, a forma como se desloca, a sensibilidade do sensor, a calibração. Uma empresa pode pôr um sensor de um dado sítio e alguém na gestão do seu dia-a-dia da casa e das limpezas pode dar uma cacetada e aquilo fica... os próprios devices, já há devices completamente móveis que a gente pode levá-los para dentro da casa e o contexto
pode fazer com que aconteça muita coisa. E tudo isso obriga a um custo logístico enorme, que é o custo de tratamento do falso evento, o custo de interação do cliente, o custo, muitas vezes, de deslocação ao local. Por exemplo, uma empresa como a Prosegur Alarmes tem 13 centros a nível nacional, onde tem pessoas, que são as nossas patrulhas de intervenção rápida, que, de acordo com o contrato que é feito com o cliente, fazem uma deslocação de um vigilante. Okay? No nosso caso, isto não é um serviço de outsourcing, é mesmo uma estrutura da empresa. Portanto, imaginem quando se desloca uma pessoa, estamos a falar de desgaste de material, ou meia hora, combustível. Não é? Claro. E, portanto, a inteligência artificial como é que entra? Na detecção de padrões. Na detecção, cada caso é um caso. A orientação geográfica, neste caso estamos a falar, por exemplo, solar, de cada casa, a gente conhece realmente quando o device está colocado. Portanto, trabalhar todos estes eventos, quase como, por exemplo, na aviação, os sistemas de radar, não é? Para detectar e perceber o que é um pássaro, ou o que é um avião, não é? Nomeadamente quando estamos a falar, por exemplo, os militares em situações furtivas. Isto é inteligência artificial por trás a encontrar padrões. E por outro lado, o cliente pede. Porque qual é a pior coisa que pode acontecer a um cliente? É um falso evento de alarme. Eu estou de férias na Riviera Francesa, de papo para o ar, ou estou na Costa da Caparica. Eu não tenho interesse nenhum que alguém me ligue num call center. Eu alarme seja uma Ou não, a dizer-me que alguém está a entrar em casa, ou que eu tenho um problema de uma inundação, ou que há uma fuga de gás, não é? Ou que alguém quebrou um vidro. E, portanto, é do interesse do próprio cliente, obviamente sempre dentro de um ecossistema fechado, em que eu tenho a chave privada de tudo isto e não saio de dentro do meu ecossistema. Eu sou o principal interessado em não ser incomodado com situações deste género. E podemos ir mais além, que é, todos estes devices podem dar depois uma panóplia de informação que para o prestador de serviço não tem interesse absolutamente nenhum, mas para eu que giro o ecossistema e que estou a tirar valor dele, e que pode ser de múltiplas maneiras, é quando vemos, por exemplo, aí aplicações em empresas, há múltiplas maneiras de que um sistema possa dar e gerar valor por conhecer hábitos e padrões de hábitos de pessoas que operam um conjunto de eficiente. de situações. Dias para Por isso é que eu digo que estamos num ponto histórico muito interessante, não é? Em que temos o interesse das empresas pela eficiência operacional, por responder aos clientes, e o interesse dos clientes em, não é? Estamos na economia da atenção, não satisfeitos com coisas que de facto não têm interesse ou que não querem, não é? Claro. E é para aí que estamos a movimentar-nos já a grande velocidade, diria eu, porque quem não fizer este esforço para o lado do cliente e para a sua própria operação com baixo custo, não estará cá não vai ter margem. para contar histórias de sucesso. Sem querer furar esse balão, voltamos ao Miguel e em questão dos riscos, tem que ser. Já estivemos aqui nestas talks, já é a terceira, já estivemos aqui a falar das duas vezes sobre cibersegurança. Também é o lado reverso deste tempo histórico que estamos a viver. E queria perguntar aqui ao Miguel que, com esta questão dos alarmes inteligentes, de segurança dos espaços físicos e dados, também já falámos aqui, os sítios também têm dados, são ativos que os clientes querem mesmo proteger. Será que vê aqui algum risco especial de termos múltiplos sistemas, de sistemas abertos e muito intercomunicacionais, não é? Estamos a falar de entre pessoas, empresas, casas, outras pessoas, animais, inclusive. Se há um risco especial desta área, se será que os piratas, para dizer de forma clara, estão a apontar as suas armas para este tipo de sistemas? Aí eu distingui dois níveis, né? Aqueles ataques profissionais que estamos habituados a ouvir, que é grandes intrusões, eu diria que está a apontar ao segmento corporate ou eventualmente ao segmento privado, há algumas pessoas de interesse relevante para o tipo de informação. Pessoas grandes, diretores gerais de grandes empresas, políticos, algo de informação que permita Ransomware, ou coisa assim. Depois temos o outro tipo de utilização indevida por parte deste utilizador que gosta de programar e utilizar para rotinar, e que pode ser para rotinar os filhos, pode ser para rotinar os cônjuges, pode ser para rotinar ou controlar os empregados na empresa, e depois subir até que nível é que isso está de facto transmitido, é claro, ou se está a ser utilizado de uma forma que não deveria estar a ser utilizado do ponto de vista ético. Mas falámos aqui há bocado de uma questão.
Eu acho que nós nem pensamos a informação que estamos a passar, por exemplo, para as duas grandes tecnológicas que operam os telemóveis, uma Google ou uma Apple. Quer dizer, hoje em dia eles sabem, com a aplicação de saúde do telefone, a que horas é que vamos deitar, quando é que acordamos, dormimos bem ou dormimos mal, qual é a nossa pulsação, Todos do pulso, mesmo. está no pulso onde é que estamos, geograficamente em que sítio é que estamos, quase ao metro em cada momento. Ou seja, tecnologia que até se calhar há 15, 20 anos atrás, que já existia, não com a situação que existe hoje, mas que era apenas ao alcance de serviços de Estado e com investimentos muito elevados. Hoje em dia qualquer um de nós tem acesso à informação, se calhar nenhuma agência de informações de Estado tinha há 15 ou 20 anos atrás. E depois depende da forma como nós vamos utilizar. Claro que no nosso ecossistema, na nossa casa, quanto mais sistemas temos diferentes, mais probabilidades há de haver uma falha, há uma questão de interação entre eles, também há uma questão e que vai permitir o acesso, de facto, Um buraco que ele está de má fé que entre e recolha a informação que pretende recolher, ou que use depois essa informação, até pode ser uma fraude que temos estado agora a investigar lá na empresa e que está a ocorrer cada vez mais em ambiente corporate, é secretárias de administradores receberem videochamadas como se fosse o administrador com a inteligência artificial que montou aquilo com base em vídeos, em entrevistas que há, mas já com uma veracidade que a própria... Eu estou-me a lembrar de um caso, secretária da administração que trabalhava com aquele administrador há mais de 15 anos, portanto não era há meia dúzia de meses, assumiu que a chamada era dele. Mas, 5 minutos depois, ele disse: "Olha, na chamada eu vou-lhe enviar já essa indicação por e-mail", e ela recebeu um e-mail como se fosse o meu administrador dizer: "Faz essa transferência." pagamento. Fez um pagamento, neste caso, 300.000 euros, né? Estou a Foi ver, feito caso. por ordem e, portanto, Como é que se pode evitar isso? é o utilizador ter o cuidado. O extra cuidado. Eu tenho amigos que, coitados, os filhos ainda não nasceram, já estão quase na internet, é a barriga da mãe, depois é um dia que nasceu. É claro que quando chegarem aos 10 anos, há toda a informação necessária para fazer as montagens que for preciso, né? Sim, sim, sim. Já tem. Rastreio todo da vida. Que tipo de informação é que eu, pelo menos de forma consciente, quero ou não partilhar? Claro que depois esta informação é vinda do ponto de vista comercial, as seguradoras querem saber: olha, o senhor que eu vou fazer o seguro, treina muito, treina pouco, tem boa condição física, não tem, é que se tem, à partida, o risco de saúde é mais reduzido, eu até lhe posso fazer um prémio mais interessante. Agora, se anda-me aqui a esconder, tem umas práticas, momentos adequadas, informe lá que eu vou-lhe já aumentar o prémio. É para aí que estamos a caminhar, quer dizer, é esta informação depois que serve, não é só para as campanhas, etc. Agora, foi anulada uma campanha, uma eleição presidencial na Roménia, supostamente por interferência russa, através do TikTok. Eu pergunto aqui, por exemplo, em Portugal, da geração de eleitores, qual é a geração que usa o TikTok? Se calhar é a geração, não faço ideia, se é até aos 20, se é até aos 30, Sim, sim. mas há de ser a geração mais jovem à partida que é mais influenciável, pois há a questão dos algoritmos de inteligência artificial, que só vai dar àquele utilizador aquilo que sabe, que ele gosta e que gosta de consumir. Às vezes eu vejo para mim, quer dizer, eu faço uma consulta a uma coisa, até por questões de trabalho, começo-me a parar, para lá com isto, eu não quero saber disto para nada. Ou apenas uma questão de trabalho, não quero isto. Fazer uma pesquisa hoje em dia é perigo. A gente faz uma pesquisa de alguma coisa e começa a receber logo e-mails e coisas daquilo passado uns minutos ou umas horas, né? João, voltando assim, da vossa perspectiva, da vossa gestão, como é que se integra esse uso da inteligência artificial e desses dados, tanto dentro dos vossos sensores e componentes físicos, estamos a falar de uma gestão interna, mas também com os outros sistemas. Então o Miguel estava a dizer, vocês não trabalham sozinhos, não é? Não tem uma rede de Certo. telecomunicações, não tem um sistema operativo próprio. Portanto, como é que se gera essa... Qual é a cooperação que é necessária para evitar esses buracos para os bandidos entrarem? Vamos lá ver. Se nós olharmos para a cadeia de informação do nível mais baixo, chamemos nível 0, nível 1, nível 2, quando estamos a falar nível 2, estamos a falar já de aplicações e do que é que essas aplicações podem fazer automaticamente sem a nossa intervenção. Nós não podemos pôr também completamente em causa, às vezes, o nível 0, não é? Porque o nível 0 às vezes tem uma robustez tecnológica que matematicamente, cartesianamente é forte, não é? Por exemplo, se eu disser que tenho uma rede num nível 0 que tem uma encriptação a 256 bits, eu sei que com todo o poder de computação que existe agora vai levar 1 milhão de anos a eu conseguir desencriptar aquela mensagem, não é?
E, portanto, também se pode dizer que a computação daqui a 100 anos já vai conseguir fazer isso, mas daqui a 100 anos eu já tenho outro algoritmo que me permite encriptar. Portanto, não pondo em causa tudo, não é? Porque há realidades cartesianas, digamos assim, à falta de melhor palavra. O que nós temos de garantir é que nos níveis seguintes há situações em que nós estamos dispostos a conviver pelo benefício próprio, quando estávamos a falar, como tivemos nos anos 90, para aceder a algum tipo de informação, não é? Se eu tiver cenários que eu crio no meu dia a dia, onde o fator e a variável tempo é interessante, eu tenho que me ligar invariavelmente a um oráculo do tempo. Se é o AccuWeather, se é outra coisa qualquer, se é o World Weather, eu vou ter que me ligar Não buscar a informação. isso. Não é? E vou ter que transmitir e ir buscar essa informação e fazer busca dessa informação de acordo com um protocolo qualquer de layer 0, destes que é super seguro. Agora, o que é que eu faço internamente e que tipos de oráculos eu estou disposto a interagir? Isso é uma decisão completamente do indivíduo. A aversão ao risco de cada indivíduo é super diferente. Não é? Há malta que salta de 100 metros de altura para dentro de água e há malta nem de 1 metro e tal, está a guerra, tem medo de nadar, não é? E isto a gente não vai poder mudar. É humano. O que se tem que fazer é basicamente educar. No caso de uma empresa, como a ProSeguro Alarmes, nós queremos ser e aspiramos a ser um oráculo na parte da segurança. E queremos garantir que quem está dentro dos nossos sistemas e quem está dentro do nosso ecossistema tenha a garantia que ele é robusto. E isto é sempre um copo meio cheio, não é? Dando um exemplo, reforçando aqui um bocado o que o Miguel estava a dizer desta falta de privacidade e de abuso da informação. O grupo ProSeguro, em todas as suas vertentes, né, que é uma multinacional grande, decidiu, por exemplo, que não é possível interagir com o ChatGPT ou com qual outro tipo de inteligência artificial nativamente dentro das suas redes. Okay? E há pessoas que podem olhar e dizer assim, isso não faz muito sentido. Não, mas o grupo ProSeguro não proíbe que os seus funcionários no seu ambiente privado, no seu telemóvel, fazer a pergunta se quiserem, no seu iPad, no seu PC de casa, interajam e usufruam. Há valências que o ChatGPT são interessantes e são super úteis para o dia a dia e para a produtividade dos indivíduos dentro das organizações. Então a empresa disponibiliza ambientes como o Copilot, que tem na sua gênese algumas coisas, eu diria 90% do ChatGPT, e interagem deste ambiente aberto. É este tipo de políticas que as organizações têm que definir, é este tipo de roadmap que as organizações têm que ter. Eu tenho que ser um oráculo para quem adquire serviços. Eu tenho que garantir aqui um conjunto de regras por forma a que os meus clientes dentro do meu ambiente possam definir de acordo com estas barreiras. Portanto, se um cliente me pede, por exemplo, para integrar um sistema no meu ecossistema em que não esteja 100% validado, eu não aceito. Mas dentro do meu ecossistema, o cliente tem a garantia que a segurança é total, que as comunicações são integradas, que tudo o que é disponibilizado e armazenado de informação, estávamos a falar há bocadinho, por exemplo, no reconhecimento inteligente. Eu posso definir que quando chego a casa, e só um exemplo prático, eu quando chego a casa não quero que o reconhecimento inteligente esteja ativo. E desta forma eu não quero que o sistema reconheça que eu, ou a minha esposa, ou os meus filhos que entraram em casa não sejam reconhecidos. Não é? Portanto, mais uma vez, é a capacidade de self-service das pessoas. Sim. O interesse que eu tenho é que aquela câmara que é utilizada dentro do sistema, quando eu ativo para o reconhecimento, seja uma câmara que seja nativa deste ecossistema, que as comunicações da câmara para o hub que está dentro da casa do cliente e do hub para o data center são 100% seguras. Okay? Aliás, não é assim tão anormal haver clientes, por exemplo, que em diferentes fases da sua vida ou em diferentes alturas da sua vida, crianças menores ou crianças que depois habilitam e desabilitam serviços. Porque é uma questão ética, é uma questão do controle que nós queremos ter ou não, não é? Se o meu filho já tem 16 ou 17 anos, eu não tenho interesse em estar a controlar se ele entrou ou não em casa. Mas se ele é menor e se há alguém que o leva, há um cuidador que o leva à casa, aí eu se calhar quero garantir um conjunto de coisas. Mas eu gostava que saísse bem esta ideia entre
a privacidade e a garantia que algumas inteligências artificiais dentro de ecossistemas de empresas têm que ser 100% robustas, nós achamos que não é abdicável. Porque senão gera aquilo que o Miguel estava a dizer, que é exatamente o oposto. Eu acho que cada vez mais o consumidor tem que pensar que se eu tenho duas empresas que prestam o mesmo tipo de serviço e uma presta o serviço por 100 e outra presta o serviço por 50, e eu tiver que analisar o que é que está por trás da prestação daquele serviço, e se a prestação daquele serviço obriga na utilização de homens, na utilização de máquinas, ao desenvolvimento de software, à compliance de um conjunto de regras, eu se calhar consigo fazer uma regra 3 simples e dizer: está ali uma proposta de valor que é demasiado baixa Sim, para o que envolve, para o tipo, free plane que eu estou a fazer, né? E isso é o alarme. complicado. E toca em todos os setores da economia onde há transação de informação. Podemos estar a falar, só para não ficar aqui muito nos alarmes, pode ser uma exchange. Sim. Pode ser alguém que tem uma app que diz que não lhe cobra nada de comissões e taxas radiais, zero, não sei, e ao outro lado cobra. Mas o câmbio é o mesmo, o dinheiro é o mesmo. Ok, eu posso ter um volume grande, mas isto é uma empresa que está sediada em Malta e tem 100 colaboradores. Ou seja, ninguém pode substituir a capacidade de decisão do... Isso é importante. E entram as marcas. Isso é importante e leva para a próxima pergunta, que é para o Rogério, que estamos a falar aqui de recolha de dados, manutenção preditiva, muitos dados sensíveis e de boas práticas. Só tendo essas boas práticas, gostava de saber, tanto do lado da gestão, tanto das empresas como a Porto Seguro, como dos clientes, o que é que acha que tem que ser essas boas práticas? E mais especificamente, da informação. O João está a dizer uma coisa muito interessante, é que duas propostas de valor, qual é que tem de ser a boa prática de informação para o cliente? Muitas vezes, nessas exchanges, por exemplo, eu sou da área de mercado, já analisei isso, muitas vezes não dizem, é um fine print tão pequeno que Desaparece. ou seja, parece-me ser igual, 1 para 50. Qual é que é a importância disto neste momento? Eu acho que tocámos aqui em pontos que são fundamentais no novo contexto que nós estamos a ver. O João brincava e dizia que estamos a ver num momento de viragem e de grande transformação. Eu acho que nós estamos a ver isso nos últimos anos, mas agora com mais intensidade. Porquê? Porque estas ferramentas que nós estamos a falar ficam hoje em dia disponíveis não só para as big ones, para as big techs, que hoje em dia, que até há 5, 10 anos atrás eram as únicas que conseguiam não só produzi-las, mas também controlá-las, estão a ficar democratizadas para o resto da população. E quando esta democratização acontece, existe sempre esta excitação, e falávamos aqui de ChatGPT, mas podemos falar de Perplexity, de Claude, de Gemini, há uma série de outras ferramentas que nós podemos utilizar e que hoje em dia o vulgar cidadão tem acesso. Curiosamente, o nível a que nós estamos de desenvolvimento destas competências, destas capacidades e destas ferramentas faz com que os algoritmos que estão por trás façam com que estas ferramentas tenham um coeficiente de inteligência, chamemos assim, superior à grande média dos cidadãos. Ou seja, nós estamos a trabalhar com ferramentas que permitem ao vulgar cidadão aceder a recursos ou fazer coisas que há 5 anos atrás eram totalmente impossíveis. E quando falamos em boas práticas e estamos a falar na área da segurança da informação e da proteção da informação e da proteção do indivíduo, a equipa lá de tecnologia da empresa costuma dizer que o grande problema costuma estar entre a cadeira e o teclado. Está no indivíduo, ele próprio. Porquê? Porque por muitas regras que as empresas colocam, por muitas boas práticas que o indivíduo coloca a si próprio, seres humanos cometem, exatamente, são falíveis. Então o que é que acontece? Muitas vezes as empresas dizem, olha, não deves utilizar estas ferramentas, só deves utilizar estas. E portanto os indivíduos começam por fazê-lo, mas de repente alguém diz, pá, olha, faz aí uma consulta, ou isto dava mesmo jeito. Só uma vez. Isso é só uma vez, não. Mas só que não têm noção de que ao abrirem essa porta, estão a abrir uma porta para o mundo e, como dizia o Miguel e bem, para pessoal que tecnicamente pode ser muito habilitado. Claro que estas empresas ou estas entidades que estão atrás deste tipo de informação não procuram o vulgar cidadão que pouco valor tem no mercado, mas podem procurar o diretor-geral ou o CEO de uma companhia grande que permite fazer transferências de X milhares de euros ou uma empresa que controla, por exemplo, um bunker de segurança em que alguém comete este erro, então alguém entra pela porta do cavalo, chamemos assim, no ponto de vista de segurança. Portanto, há 2 ou 3 coisas que as empresas devem fazer, as empresas não só devem, mas têm quase a obrigação mesmo de o fazer. Primeiro, diria eu que é um código de conduta. Ou seja, estamos num mundo em que não podemos deixar ao livre-arbítrio de cada um dos nossos colaboradores fazer aquilo que entendem, apesar de haver uma orientação
e uma prática que foi recomendada. Até isso é claro. Deve ser muito claro, código de conduta, o que é permitido, o que é que não é permitido do ponto de vista comportamental a utilização destas ferramentas. A segunda, que é importante, e muitas vezes é esquecido, qual é que é o código de conduta para a utilização da informação. Eu aconselho sempre as empresas a definirem 3 grandes regras em relação a isto, para estas ferramentas de inteligência artificial. A primeira é aquela informação que é indiferente que se coloque lá para aumentar a produtividade, ou seja, coisas simples como preparar uma apresentação que não tenha dados sensíveis, obviamente, trabalhar a otimização, uma resposta a um e-mail, uma coisa qualquer, coisas simples que trabalham produtividade, a empresa dizer, olha, esta informação que aqui está é livre de ser utilizada nessas ferramentas. A segunda é informação que deve ser totalmente anonimizada, ou seja, nem nomes de clientes, nem moradas, nem FIIs, apesar de Miguel ter razão que essa informação está totalmente disponível É uma publicamente. prática não pode contribuir para isso. Mas não vamos contribuir e vamos principalmente proteger os nossos clientes, proteger aquilo que é um asset mais importante das empresas. E depois, definir também aquela informação que está proibidíssima de utilizar em ferramentas de inteligência artificial, porque, mais uma vez, abrimos uma vez, Informação financeira, exatamente, o que informação- seja que a empresa tem como grande asset, porque se nós tivermos no mercado é isso, mas, por exemplo, nesta área de segurança pode ser um algoritmo, pode ser um protocolo específico, tudo que seja propriedade intelectual daquela empresa, a empresa dizer isto está proibidíssimo. E depois ter medidas, efetivamente, de desincentivo, porque se a pessoa disser, olha, é isto, mas não acontece nada se tu não cumprires, a pessoa também diz, é chato, mas não, tem que haver mesmo alguma penalização sobre isso. E coisas assim. Portanto, eu sou grande defensor, por um lado, disso. Por outro lado, no mercado, acho que nós estamos a inteligência artificial e estas novas tecnologias que estão a aparecer associadas aos IoTs, que é aquilo que o João estava a comentar muito, abrem um caminho para os quais os reguladores não estão lá e as empresas ainda encontraram aqui boas práticas entre elas próprias. Portanto, eu sou grande adepto também da regulação, com pontapés e medida, obviamente não inibe a inovação. Está lá, a polícia de alguma forma tem Tem que que estar lá. existir, tem que haver entidades reguladoras que nos permitam fazer Ou isso. seja, já, exatamente, já nem preciso, quase tenho preciso fazer a pergunta, já está feita para o Miguel, que estamos aqui no domínio da privacidade, da ética, de boas práticas na inteligência artificial em geral e incluindo esta questão dos sistemas de alarmes. Que questões de compliance e regulação, do ponto de vista do observatório, específica entram em jogo aqui e em que ponto é que estamos? O José está a dizer que ainda falta caminho. Quando é que vamos ter mais coisas concretas? A nível europeu, mais regulação, temos de estar descansados que ela vai Sim, vai aparecer. ser criticado. E é mesmo a ser atualizada aquela que já existe. Eu diria que neste mês, já falámos alguma, temos o RGPD para a proteção de dados pessoais e que está aí, temos políticas de cookies, temos por isso uma série de coisas. Agora a questão é até que ponto é que aquilo de facto é útil? Uma questão que estávamos a referir, uma empresa, uma política de gestão de informação, o que é acessível, o que é quem é, mas dentro da própria empresa, então a gente tem que acessar toda a informação, quem é que acede ao quê, como é que ela é classificada, como é que ela é guardada, como é que ela é eliminada, que às vezes esquecem de eliminação e fica depois acessível a, e estar bem definido. Porque é uma política de cookies, mas a única coisa que a gente faz quando vai a um site e aquela coisa é tentar passar o cookie o mais rápido possível. Eu tenho o cuidado de dizer que nunca aceito, depois vem uma subpágina, tem que clicar 10 vezes para dizer apagar todos um a um que não aceito. Mas e mais do que isso, por exemplo, eu diria que a grande parte dos utilizadores não sabem, quando utilizam uma cloud a título pessoal, que não é corporate, que não está a pagar, no fundo não estamos a pagar pelo serviço, ninguém está a oferecer os serviços, eles estão a lucrar alguma coisa com o serviço. Portanto, desde as nossas fotografias pessoais que pomos armazenadas na cloud associada ao produto do telemóvel ou a quem fornece o serviço operativo, chama operativo de telemóvel, aquilo, no limite, de acordo com as condições, eles podem utilizar as nossas fotografias pessoais para aquilo que quiserem e utilizam em antes de circunstâncias, publicidade, para isto e para aquilo. Agora, nós não sabemos isso, porque ninguém se vai dar o trabalho de ler as condições de utilização, 50 páginas de letra também 10 ou menor às vezes, não? E eu diria que aí vem a confiança da marca. Quer dizer, se eu utilizo uma marca que eu confio e depois sei que eles usaram as minhas fotografias, que eu não, claro, estava lá escrito. Isto faz lembrar um banco que agora a semana passada me diz: o senhor, esta transferência tem que pagar a comissão. Mas como? Se eu já pago mensal em que já me inclui as transferências. Não, como não fez uma transferência nos últimos 60 dias, esta tem que pagar. Mas, desculpa, se eu utilizasse a mais, estou a exceder o meu plafond, tudo bem, tinha que pagar. Ora, eu não presto, não causa transferência nenhum. Não fiz, eu tenho que pagar, apesar de pagar mensalmente, já incluí as transferências. Mas está nas condições específicas. É um exemplo de má fé, quer dizer. E é estas questões. Então, a próxima vez, em vez de trabalhar com este banco, vou trabalhar com o do outro. E a pessoa, quer dizer, a gente sabe que está lá escrito, mas também eles sabem que ninguém vai ler ao detalhe
infelizmente já temos que começar a ler, mas ninguém vai ler 50 páginas de cada aplicação que instala. Porque, quer dizer, é impossível, não dá para utilizar. E aí ser importante a questão da marca, a credibilidade que me dá se eu utilizo aquela marca ou não. Confiança que se tem com Porque é que eu vou àquela marca e não vou à marca do lado? Ou porque é que eu estou disponível para pagar em vez de ter um serviço gratuito? Ou porque é que em vez de 50 eu pago 100? Eu sei logo, quer dizer, é o que estava a dizer, se tem pessoas que vão ao terreno, se tem assistência daqui, se tem isto e aquilo, que tem que ter um custo. Se para dar a zero, espera, alguma coisa eu estou a dar, está a compensar não estar a pagar esse no serviço. almoços grátis. Não, isso é Então, pergunta bónus aqui, que é, assim, Miguel, que é, estamos a falar aqui da democratização de uma tecnologia muito potente e que ainda está em evolução e que tem uma adoção rápida, apesar de ser recente, não é? Estamos a falar de inteligência artificial, existe há muitos anos, mas estas plataformas, há menos e é uma consciencialização do potencial delas. E está a ser transversal, no sentido de eu vejo, desde as empresas gigantes a utilizarem, então eu estava a falar com uma grande consultora que já está a usar isso para analisar processos que entram para depois fazer a sua análise, até empresas pequenas que já se aperceberam que usam isto, são gestores que usam isto, empresários que usam isto na sua vida privada, porque começam a usar na vida empresarial, mesmo sendo em micro ou pequenas empresas. Que desafios é que isto põe à regulação? Que é tentar regular tudo, ao mesmo tempo deve ser difícil, não? Pois eu acho que é impossível regular tudo. Depois, se pomos muita regulação e não acabamos de conseguir cobrir todos os ângulos que são necessários, temos por barreiras à inovação grandes. E no fundo, que é isto ir acompanhando e perceber quais são as tendências de maior risco, aquelas de facto não apresentam um grande risco, e ir colaborando. Agora tem que haver, e eu acho que se calhar nos países anglo-saxónicos nota-se mais, uma grande proximidade entre reguladores e regulados, um trabalho conjunto, em que às vezes, em alguns meios e em alguns setores específicos, há quase aquela sensação de que eu, regulador, se colabora muito com os meus regulados, com os meus funcionários, há aqui quase a perca de independência, digamos assim. Quer dizer, os grandes reguladores no Reino Unido trabalham, criam sandbox, criam ambientes de testes, e mesmo o setor financeiro, que é dos mais regulados, a FSA em Londres, etc., é que nos recebe e discute e está a trabalhar. E portanto eu diria que aqui o desafio é haver equilíbrio, bom senso e trabalho conjunto. Quer dizer, não se pode deixar isto desregulado, senão vão parecer os tais cowboys de diferentes indústrias, que dão cada credibilidade toda, como apareceram nas fintechs, por exemplo, falámos há bocado, quando há outros de trabalho sério, que vê ser ali uma coisa daquela alternativa de confiança, aparecem os cowboys, é só escândalos, claro que as pessoas, é tudo piratas, não vale a pena entrar por aqui. Como temos a inteligência artificial para promover aplicações de investimento, até o primeiro-ministro se vai queixar, que até já andava a vender qualquer coisa na internet, consumam o que eu faço, é isto tirar credibilidade, quer dizer, porque as pessoas, muitas não conseguem distinguir o que é não é credível. Claro, qualquer nós que veja, agora o primeiro-ministro anda a ver aplicações deste gravíssimo. Agora, muitas pessoas acreditam que quando sai do seu trabalho de primeiro-ministro, tem que fazer umas vendas para compensar o seu vencimento. Portanto, isso também é o bom senso e a pessoa estar atenta àquilo que está a acontecer. Eu diria que devemos estar atentos hoje em dia aos diferentes riscos que aparecem, que isto traz muitas vantagens, muito conforto, para chegar a casa, está a casa quente, está quase a cozinha preparada para nos sentarmos a jantar, mas depois há outros riscos adicionais, não é? Acho que é uma excelente nota para terminarmos esta conversa, que para mim, pelo menos, foi muito interessante. Obrigado, Rogério, Miguel e João, pela participação nesta EcoTalks com o ProSeguro e até uma próxima oportunidade. Obrigado.